Bom dia, gente! Como vocês estão? Mais uma live Café com Gi, começando especialmente aí para vocês iniciarem essa semana. Como eu costumo dizer, né, minha gente? O problema não é a segunda-feira. O problema é a energia como você vai começar essa semana. Então é sempre uma escolha, né? E o que você aí escolhe. E hoje eu começo a nossa live fazendo uma pergunta. Você já percebeu que existem momentos que na vida parece que tudo pede coragem? Coragem para mudar, coragem para começar algo novo, coragem para mostrar o seu trabalho, coragem para dizer não, coragem para você ocupar o seu lugar. É como se a vida ficasse repetindo baixinho assim: chegou a sua hora. Mas é curioso, né? Porque exatamente quando esse chamado acontece, aparecem também dúvidas. Será que eu sou boa o suficiente? Mas e se eu errar? Mas e se me julgarem? Ai, meu Deus, são tantas dúvidas, né? Então, você já sentiu isso? Então, talvez você pense que isso só esteja acontecendo com você. Só que talvez esteja acontecendo um movimento muito grande e que talvez você não esteja ciente disso. E eu trouxe aqui essa informação para você. Júpiter é um planeta da expansão. Ele amplia tudo aquilo que toca, amplia oportunidade, aprendizados, consciência e agora ele está transitando em Leão. E Leão fala sobre brilho, ele é regido pelo astro rei, que é o Sol. Então ele fala sobre criatividade, autenticidade, coragem, sobre deixar de viver escondido. Mas existe uma coisa que pouca gente entende. Júpiter não cria talentos, ele amplia aquilo que você já cultiva na sua vida. Então, se você já cultiva ali confiança, ela cresce. Se você cultiva medo, isso também cresce. Então, por isso, este não é um trânsito para você ficar esperando a vida acontecer. É um trânsito para você assumir o protagonismo da sua história. E eu quero deixar uma reflexão com vocês. E isso veio muito através da live que eu fiz com a Vivi essa semana passada, né, que é o Café com Astrologia, e ali a gente costuma sempre trazer quais são as energias do mês de julho para que você, aliás, do mês atual, né, que para vocês aproveitarem o melhor trânsito. Então, nós falamos muito sobre esse trânsito também. Brilhar, gente, não é chamar atenção. Brilhar é parar de esconder essa luz que Deus colocou aí dentro de você. É usar os seus talentos para servir, é ter coragem para ocupar um lugar que a vida preparou aí para você. Porque existe uma grande diferença entre o ego e a luz, né? O ego, ele quer ser visto, a luz, ela ilumina. Então, talvez o universo não esteja pedindo que você se torne algo. Ele talvez deseja que você se pergunte até quando você vai esconder quem você nasceu para ser. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje na live. Vamos aproveitar esse trânsito que Leão, né, está ali atuando, essa energia já está atuante para todo mundo. Então vamos surfar nessa onda, vamos surfar de acordo com o universo. Então, quais são as oportunidades que tudo isso traz? Mas também as armadilhas e como descobrir em qual área esse convite está acontecendo na sua vida, de acordo com a casa, tá, da sua vida. Então, meu povo, pega o seu cafezinho, tá? Porque essa live pode mudar um pouco a forma como você vai viver esse trânsito. E também, antes de começarmos, vamos elevar a nossa frequência através da radiestesia, abrindo todos os nossos canais, né, para trazer mais clareza. E a vida sempre ela vai tentando, né, mostrar pra gente alguma coisa, mas se a gente não para e não silencia um pouquinho, né, a gente não escuta. Então nós teremos também
um direcionamento aí no final com baralho cigano, para que a gente possa receber qual é, né, o direcionamento, a energia que vai estar atuante aí. Então é isso, vambora, vamos com tudo. E aí, minha gente, eu gosto de fazer essa abertura, né? Agora eu mudei um pouco, já começo a falar, porque aí a pessoa que já começa a ver o vídeo já sabe do que nós vamos falar. Minha intenção aqui não é encher linguiça ou fazer ninguém perder o tempo. Muito pelo contrário, a gente veio aqui para investir o nosso tempo e eu tenho certeza que você está investindo o seu tempo aqui. Bom dia, Melzinha. Bom dia a cada uma das pessoas que estão entrando, as que irão entrar depois. Bom dia, Silvinha. Tá sumida. Bom dia, minha gente. Deixa eu vou aqui colocar um pouquinho a câmera mais para trás. Então, quero já... Para quem não assistiu o início da live, tá, gente? Eu começo 7 horas em ponto, eu já começo ali, ó, vambora, vamos pra frente, vamos pra cima, né? Já mostrando a energia da live e sobre o que nós vamos falar. Então, como de costume, antes da gente fazer, né, trazer muitas informações pra gente, eu gosto muito de trazer o nosso momento de conexão. Então, convido você a fechar seus olhos, a se permitir entrar nessa conexão aqui comigo, com a nossa espiritualidade maior. Então, convido vocês a fecharem os olhos de vocês para que a gente possa começar o nosso dia com mais alinhamento com o universo. Então, sentem-se de maneira confortável e vamos fazer 7 respirações profundas. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Mais uma vez. Inspire amor. Expire toda a tensão. Mais uma vez. Inspire luz. Expire exaustão. Inspire alegria. Expire a tristeza. Inspire a prosperidade. Expire a escassez. Agora faça uma respiração. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz também. Una suas 2 mãos em frente ao seu peito. Faça nesse momento uma prece silenciosa por algo que você tem como gratidão, ou se você estiver passando por algum momento difícil na sua vida, entrega agora os seus problemas, a sua aflição para o universo, para Deus, sua força maior. E já entrega como se fosse recebido. Coloque suas 2 mãos unidas no topo da sua cabeça, que você possa receber toda a clareza, todo o alinhamento, toda a direção para a sua vida, que a sua conexão com a sua espiritualidade seja reforçada todos os dias. Coloque entre as suas sobrancelhas, que a sua intuição te guie para o caminho onde seus olhos não vejam, que ela seja sempre também a sua bússola. Coloque em frente aos seus lábios, que no dia de hoje as suas palavras sejam de amor, de luz, de cura, e que se for para ferir, que você opte por ficar em silêncio. Desça novamente em frente ao seu coração.
Que seu coração possa se preencher com todo amor, com toda amorosidade, com toda alegria, para você conduzir os seus caminhos. Que neste dia você seja o amor, que você expanda o amor. Mas o amor começa dentro de nós. Eleve suas mãos para o alto. Faça uma respiração, dá um sorriso e diga: eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. O universo tem muitas bênçãos para te entregar, então você precisa estar de peito aberto. Mostre para o universo, movimente a sua energia. Una suas mãos novamente em frente ao seu peito. Nós iremos fazer uma respiração e iremos mantrar o mantra Om, que é o primeiro som do universo. Om. Assim é, assim está feito. Podemos começar agora, mais do que nunca, a nossa live. Né, gente? Não é começar de qualquer jeito. Aqui, quando eu digo é pra gente elevar a nossa frequência, é sobre isso, né? É tão gostoso, é tão bom. E aí, minha gente, vamos também fazer a radiestesia, né? Então, estejam abertos para poder fazer esse trabalho comigo, tá? Pode ter certeza que chega aí para você, tá? A energia flui, né? Você tá aí. A internet tá aí para contar isso pra gente, né? Você não vê, você só vê isso aqui. Mas você não vê, cadê? Você não vê, né? É isso é energia. Então, vamos ativar agora, façam uma permissão, né? Se permitam receber, eu permito receber a frequência da Gi. Então, vamos verificar qual é a frequência da live. Deixa eu pegar aqui o... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou virar a câmera pra gente... Já deixo aqui tudo preparadinho. Olha, gente, as flores, que lindas. Olha, é se conectar com a energia do belo na nossa vida. Então, vamos lá. Qual é a frequência da live? Qual a frequência que nós devemos ir hoje? Guiar a nossa live. Olha, gente, é da paz. Que coisa mais linda, né? E qual a frequência das pessoas que estão na live, as que irão se conectar com a gente? É uma frequência de culpa, então vibra ali em 20 Hz, explicando para vocês. Bom dia, Dani. Muito bom dia, ótima semana pra gente, total. E aí, minha gente, olha só, não fica tristinho não, porque a frequência tá mais baixa, mas o intuito da live é justamente essa, né? Da gente elevar a frequência justamente para a frequência que foi apresentado pra gente, que é da paz. Ai, gente, como é bom, né? Ter paz na vida. Né? Paz na vida, pra gente poder ter paz em todo o resto. Mas isso aí, essa paz começa dentro de nós, né, minha gente? Então, vamos agora fazer a elevação dessa frequência, mas eu gostaria de dizer o seguinte, essa frequência de culpa é uma frequência de 30 Hz, então é uma frequência muito baixa, e quando a gente permanece, né, nessas frequências mais baixas, e eu gosto de enfatizar cada live, porque sempre tem uma pessoa nova que chega, que assiste e não sabe, né, e esse é um dos meus trabalhos, que é através das frequências. Então, quando nós estamos com umas frequências baixas, a gente acaba se conectando com coisas que ressoem com essa frequência baixa, né? Aí muita gente fala, ai, nossa, um monte de coisa ruim acontecendo comigo. Sim, é porque justamente as coisas acontecem, mas a gente precisa o quê? Ajudar a nossa energia a elevar para que a gente não se conecte cada vez com mais coisas densas. E senão isso fica uma coisa em cadeia, né? Coisas irão se repetindo até que você mude o seu padrão vibracional. Então é sobre isso. Então aqui o intuito é a gente já começar a nossa semana
elevando a frequência para a gente se conectar com o bom, o bem e o belo da vida, tá? Então, se permitam receber, digam isso para vocês, a energia sempre chega para quem se abre para ela, para quem se permite, tá bom? Então, vamos lá, vou estar fazendo aqui todo esse trabalho de elevação de frequência. A técnica que eu utilizo é da radiestesia. Continue aí na paz do eu. Gente, é óbvio que isso aqui, né, esse trabalho que eu tô fazendo é de uma forma coletiva. Então, se você tem interesse em elevar a sua energia, sente que algo tá bloqueando aí tua vida, tá alguma área, né, da tua vida, aí é importante fazer um atendimento único, exclusivo com a sua pessoa, tá bom? E aí a gente consegue identificar o que é que tá travando a tua vida. A maioria das vezes a gente mesmo se trava, né? Mas é isso. Ó, a frequência da live agora, vou novamente virar aqui para mostrar para vocês, né? Para onde nós estávamos aqui vibrando, né, na culpa. E aí, essa culpa, ela já foi, né, na verdade, transmutada. Então agora, qual é a frequência das pessoas que estão na live? Tá na razão, na aceitação. Tá ali na aceitação, na razão, mas olha só. De 30 Hz, gente, nós passamos para 310 a 350 Hz. Isso é muita coisa, né? É quando a gente já se coloca. Você vê como é que quando a gente eleva a nossa frequência, nós vamos nos conectar com este padrão, né? Que é com essa vibração, que é da aceitação, é onde a gente se coloca à disposição mais para entender a vida, aceitar um pouco as coisas que nos chegam, né? Começar a ver sobre outras perspectivas, é sobre isso, né? O intuito da live é que a gente possa se abrir, não quer dizer que aqui tudo seja uma grande verdade, né? Estamos todos aprendendo juntos, mas é isso, quando a gente se conecta com as energias e as frequências mais altas, consequentemente, a gente recebe intuições, orientações, né? Isso aí não vem do nada, é sobre isso. E aí, vamos fazer o reiki. Vamos receber pelo menos 1 minutinho de reiki, para que vocês possam estar com os seus 7 chakras alinhadinhos, né? Eu costumo dizer, ai gente, é tão bom estar com os meus chakras alinhados, é isso. E eu digo para vocês, gente, eu já passei por muitos desafios na minha vida e todos eles, né, me trouxeram para cá onde eu tô. Mas o reiki, todas as práticas que eu faço, das terapias holísticas que eu faço, né, essas minhas conexões diárias que eu faço, aqui foi só um pedacinho, né, do que eu faço, é justamente isso me fortalece. Isso faz com que os meus chakras, eles comecem a ficar mais limpos, mais, né, a energia começa a fluir. E o que isso tudo significa? Significa que a gente consegue ter mais clareza sobre a nossa vida, sobre os nossos padrões. O autoconhecimento, ele vem junto com isso. Você começa a despertar coisas em você que te faz movimentar, que te faz caminhar e para frente. Então, é isso, né? Eu acredito muito nisso, que nós viemos muito para evoluir, para caminhar, não para ficar parado. A gente pode dar uma estacionada um pouquinho em alguns momentos, é como se fosse uma ponte, né? A ponte você passa por ela, você não é um lugar para você morar. Você passa, pode até parar um pouquinho, dar uma olhada, nossa, que visual incrível, né? Nossa, como é alto, né? E você continua caminhando. É sobre isso. Por isso que é tão importante a gente estar aberta
para mudar um pouco mais a nossa perspectiva, se abrir para o desconhecido, tá bom? Então, vamos aí para quem é de total desconhecimento sobre o Reiki é uma terapia holística que fazemos através das mãos, né? Um trabalho de cura, um trabalho também de energização. Depois, se vocês quiserem, procura saber um pouquinho mais, tá bom? Então, fecha seus olhos, ou se quiserem, permaneçam de olhinhos abertos, olhando aqui para mim, tá bom? Então, se conectem, se concentrem. É uma grande oportunidade para você hoje. Se você está aqui, existe completamente um motivo, existe um chamado dentro de você. Então, respire fundo e se permita. Dai-ko-myo, Dai-ko-myo, Dai-ko-myo. Hon-shazei shonei, hon-shazei shonei, hon-shazei shonei. Seriki, seriki, seriki. Shokorei, shokorei, shokorei. Shokorei, shokorei, shokorei. Que vocês possam receber toda a energia que vocês vieram buscar, seja de forma consciente ou inconsciente. Faça uma respiração leve, profunda. Deixe que toda essa energia flua pelo seu corpo. Respire mais uma vez. Coloque suas mãos em prece e vamos agradecer por toda a egrégora de luz aqui reunida. A minha egrégora, a egrégora de cada um de vocês. Que possamos ser protegidos e guiados por eles e que seja feita a vontade deles e não a minha e nem a sua. Assim seja. É isso aí. Agora, como eu costumo dizer sempre, minha gente, sorria, amor, sorria. Dá um sorriso para a vida, né, para que a vida possa sorrir para você. Porque a gente fica até mais bonitinho, né, gente, sorrindo, né? Muito esquisito, ó. Né? Quer elevar a energia e tá num dia meio ruim, assim, cara, vai de frente ao espelho. Isso aí eu faço direto, tá? Se eu não tiver muito ok, alguma coisa aconteceu, ou sei lá, tô na TPM, seja o que for, né? Mulheres, a gente se entende sobre isso. Chega em frente ao espelho, assim, ó, às vezes eu olho em frente ao espelho e falo, nossa, essa Alice tá estranha. Pô, que isso, dá um sorriso, entendeu? Não. Aí eu vou, passo um batom, começo a sorrir e fico, é isso aí, garota, vamos pra cima, vamos sorrir. Né? Eu começo a achar graça da Gisele daquele jeito. Então, minha gente, vamos sorrir pra vida para que a vida possa sorrir pra gente. Gostaria de pedir, se vocês puderem encaminhar a minha live para as pessoas, também seria uma grande ajuda, né? Fazer com que esse trabalho chegue cada vez mais em mais pessoas, né? Então, isso só consigo também com a ajuda de cada um de vocês, tá bom? Esse trabalho é feito com muito amor, com muito carinho. E agora, minha gente, deixa eu tomar uma água aqui. Deixa... Eu vou pegar e vou mandar também para as pessoas. Tipo, acorda, né? Acorda.
É isso. Olha só, se vocês puderem também fazer isso, convidar as pessoas para entrarem na live, nem que seja um pouquinho, para receber um pouquinho dessa energia, não é não, gente? Hein, que maravilha? Hein, que coisa boa? Né? É isso. Olha só. Isso, Dani. Passando batom assim, ó, gostosa pra caramba. Como dizia Nazaré Tedesco, é maravilhosa. Então, mas ela ali, ela faz um trabalho de afirmação maravilhosa, né, pra si, né? É perfeito. Quando a gente olha pro... A gente tem que se achar realmente bonita. Porque isso vai cada dia mais aumentando a nossa confiança em nós mesmos, né? É o poder da palavra. Percebe quando você elogia alguém, aquilo não faz bem para a pessoa? Imagina você fazer bem para você. Por que não? Por que que a gentileza, o carinho na fala tem que ser só para o outro? Tudo começa aqui, gente. Tudo começa com você, né? E aí, vamos pegar um café? Né? Vamos pegar um cafezinho. Ai, gente, café é muito bom. Quem é cafezeiro aí? Eu sou aquela que gosta de comprar o grão, gosta de moer o grão, sabe? Aquela coisinha toda. Então, sou eu. Adoro. Eu gosto das experiências, sabe? Então, minha gente, deixa eu tomar meu golinho de café e a gente começar a hablar mais, né? Agora que a gente está toda conectada, toda bonitinha, com a frequência lá no alto, né? Ó, não é? Café é uma boa ideia. E aí, o negócio é o seguinte. A energia é boa, né, gente? Eu adoro estar conectada. Deixa eu voltar aqui para mim, que vieram algumas informações. Gente, já repararam que quando a gente silencia por alguns minutos, parece que tudo fica mais claro? Às vezes a gente acha que precisa de mais respostas e tal, mas será que na verdade a gente não precisa de menos barulho? Um pouquinho mais de silêncio, né? Eu percebo que a minha alma, ela quer falar comigo o tempo todo, mas o grande problema é que nem sempre a gente consegue escutar. E talvez seja justamente por isso que esse trânsito de Júpiter em Leão que eu falei no início seja tão especial. E por isso que eu quero trazer para a live. Porque ele não veio apenas para trazer oportunidades para a gente. Ele veio para trazer convite. Um convite para pararmos de viver no automático, para pararmos de esconder de nós quem nós somos. É para lembrar que existe aquela luzinha ali dentro de cada um e que talvez tenha ficado apagado dentro de você, talvez por medo, pelas críticas, né? Seja que for. Mas essa luz, ela nunca deixou de existir. Ela só estava ali, esperando, né? Tendo um espaço para poder crescer. E é justamente esse momento energético acontece. Ele vai potencializar tudo isso dentro de você. Mas aí fica uma pergunta para a gente poder se fazer. O que você tem alimentado aí dentro de você? Porque o Júpiter amplia dentro de você. Se você alimenta a coragem, presta atenção, vai crescer dentro de você. Se você alimenta o medo, isso também vai crescer dentro de você, entende? Se alimenta a confiança, isso também vai florescer. Se você tem insegurança, isso vai ganhar mais força. Então, por isso que hoje eu vou trazer um pouquinho de como esse trânsito vai atuar na casa de cada... como vai atuar em cada uma das casas. Então, seria muito importante que você soubesse dentro do seu mapa, se você não sabe, daqui a pouquinho você pega, você dá uma olhada no seu mapa natal, né, falando um pouquinho de astrologia. E eu acho que é importante a gente entender qual é essa casa que ele vai estar atuando, sabe? E eu vou falar exatamente o que é cada uma dessas casas de uma forma bem resumida para falar, vai estar na sua área profissional, vai estar nos seus relacionamentos. Por quê?
Se tiver alguma coisa errada, gente, aquilo vai expandir e você vai conseguir enxergar. E se tiver plantado coisas boas, putz, isso vai, ó, bombar. Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso, né? O que esse momento está nos trazendo, né? Eu gosto... eu quero trazer aqui também 5 convites que o que esse trânsito traz, né? E quais são esses 5 convites que ele pode estar despertando para nós, tá? Então, escuta cada uma dessas sugestões, desses convites, não com a mente, mas principalmente com o coração, porque talvez um deles seja exatamente a resposta que você precisava ouvir hoje. Então, gente, vamos... A primeira deixa eu aqui pegar minhas anotações, porque senão eu me perco, né? Quais são os... além das casas que eu vou estar falando, eu vou estar dizendo aqui para vocês 5 grandes convites que Júpiter em Leão está fazendo para todos nós. Aí é de uma questão mais de coletivo, tá bom? Então, o primeiro, tenha coragem de ocupar o seu lugar. Olha só, muita gente fica esperando, né? Alguém dá permissão pra gente, esperando estar pronta. Ai, meu Deus, esse projeto, vamos supor que lá na sua casa, que daqui a pouquinho eu vou falar, seja de negócios, ou seja de projetos, de trabalho na sua vida, né, profissional. Cara, é uma oportunidade incrível para você ocupar o seu lugar, para você mostrar os seus projetos. Ah, eu não sei como fazer. Cara, você comece, entendeu? Se você tem alguma coisa, eu vou lançar um livro, vou escrever um livro, né, Dani? Este é o momento de você, quero começar a divulgar meu produto na internet. Comece, porque esse momento vai ser aquela mola, entendeu? Pá! Para você, isso já vai te ajudar. Então, assim, tudo aquilo, e a gente sabe, né? Tudo aquilo que a gente se foca, se potencializa. Então, imagina com uma ajudinha, aliás, uma super mega ajuda, né, do universo para você fazer isso. Então, as probabilidades disso dar muito, mas muito certo, é muito grande, né? Então, Júpiter em Leão lembra, você não precisa de permissão para ser quem nasceu para ser. Não espere estar pronta para começar, porque, cara, esse momento nem existe, gente. Quando é que a gente vai estar pronta, real? Se prepara um pouco, mas vai se preparando durante o caminho, sabe? Vai fazendo. Quando eu comecei a fazer minhas lives, aliás, é um projeto que eu já tinha já mais de um ano na minha cabeça. E só que só ficava no meu mental, sabe? Até que teve um momento que eu fui tão exprimida pela minha alma, porque ela gritava, né? E foi assim que eu comecei. Dia 11 de setembro de 2025, eu comecei minha primeira live. Desde então eu não parei. Estou aqui, ó, todas as segundas. Antes era terça, eu fui ver, tá vendo? Eu fui mudando no meio do caminho. Era terça, acho que 8h30. E fui mudando no meio do caminho. Falei, não, peraí, fui tendo insights. Vamos na segunda. Vamos começar a semana de forma diferente. Então é isso, você vai tendo intuições à medida que você se conecta, você se abre, né? Você expande, você vai recebendo ali os seus direcionamentos. Então, uma pergunta para você refletir é: em que área da sua vida você ainda está se escondendo? Ai, né? Tipo assim, eu não faço meus projetos, não lanço isso, não lanço aquilo, porque eu tenho filhos, porque fulano. Então, assim, é sempre esperando por alguma oportunidade perfeita, ou você terceiriza, né, isso para os outros. Então, encontre a maneira, tá? Mas faça, este é um bom momento. Então, número 2, gente, o segundo convite que Júpiter em Leão está trazendo pra gente é: pare de diminuir a sua luz para caber na vida dos outros. O que isso significa? Quantas vezes você deixou de falar, de mostrar um talento, você deixou de realizar um sonho para realizar o sonho de alguém, né? E de repente você não fez isso ou aquilo porque você não queria incomodar ninguém. Cara, brilhar, gente, brilhar não é competir. Então, o intuito dessa live aqui é justamente isso, é a gente despertar a nossa luz para que você não fique frustrado, para que você não fique
o tempo inteiro se comparando, sabe? É que você desperte cada vez mais a luz que existe dentro de você. E aí permita que essa sua luz, ela brilhe, permita. Não dê essa permissão, não dê esse poder para o outro quando você diz que você não pode realizar alguma coisa por conta de uma pessoa, disso ou daquilo, você está dando poder para outra pessoa. Então, esse momento de Júpiter em Leão faz com que você retome esse poder. Então, reflete sobre isso. Onde você está se diminuindo por medo do julgamento, por medo de seja o que for. Então, fica aí. Um terceiro grande convite desse momento astrológico maravilhoso de Júpiter em Leão coloque seus talentos a serviço da vida. Olha só que maneiro isso, né? Todo talento que não é compartilhado, ele acaba perdendo força. Então, qual é o seu talento? Ai, eu não sei, gente, eu não tenho talento para nada. Duvido, duvido. Todo mundo tem um talento. Começa a prestar atenção às vezes num hobby seu, uma coisa que você gosta muito de fazer. E Leão fala muito de criatividade, de expressão, de generosidade. Então seja generoso com você. Já comece por você. Então qual o talento para você aqui, ó? E talvez esse seja o momento de transformar um dom em serviço. Olha que legal. De repente você é uma pessoa que pinta super bem. E que tal colocar isso para jogo, sabe? Transformar isso em algo maior, ensinar alguém, passar isso adiante. Olha, sério, isso aí é uma sugestão. Quando a gente coloca para fora aquilo que gosta, que a gente gosta muito, que nutre a gente, seja como um hobby ou algo que você gostaria de transformar num trabalho, e você começa a falar sobre ele, a ensinar pessoas, a passar adiante o seu conhecimento, cara, você começa a aprender muito mais. Eu percebo que eu já era uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estar falando sobre autoconhecimento, espiritualidade, tudo isso que envolve. E aí, a partir do momento, olha, presta atenção nisso, quando eu comecei a fazer a live, isso fez com que eu estudasse muito mais. E não como uma obrigação, muito pelo contrário. Mas isso me deixou mais rica em conhecimento. E quando eu passo isso adiante do meu jeito, né? Cara, zero me comparo com ninguém porque eu tenho o meu jeito de mostrar. Eu sou uma pessoa muito na prática, eu não sou uma pessoa de ficar ali falando na teoria, autoconhecimento é isso, e frases lindas e perfeitas, Rumi disse, né? Eu adoro toda essa galera. Mas e aí? Vamos botar para praticar, vamos botar para a vida. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar para fora, a trazer para vocês semanalmente, né? Eu comecei automaticamente a estudar mais, eu comecei a aprender mais, a absorver mais. Com relação ao fato de estar o tempo inteiro fazendo uma live, isso estimula a minha criatividade, minha espontaneidade, a minha comunicação. Então, com certeza, a minha primeira live, ou então meus primeiros vídeos lá atrás, que desde muitos anos que eu já faço trabalho, né? Mas a live não. É totalmente diferente. Por quê? A gente vai aprendendo. E eu assisto todas as minhas lives depois que termina. Na segunda-feira mesmo, na hora que eu tô almoçando, eu assisto. E tem vezes que na captação de energia, gente, eu acabo dormindo. Sério, você vê como é que eu acredito no que eu tô fazendo. Porque eu acredito. E todas as vezes que eu olho agora para os meus vídeos, eu não olho com olhos de julgamento. Eu olho que assim, pô, Gi, que bacana. Mais uma vez, né, nós conseguimos. Você está cada dia mais fazendo, né, o seu propósito. Você está se colocando à disposição para errar, para aprender. E se alguma coisa que eu não gostei na live, cara, eu começo até a rir hoje. E, cara, sério, gente, confidenciar para você, eu sou capricorniana. Eu gosto das coisas muito... Isso, né, tal. Pô, aí, sabe? E hoje eu percebo quanto, me trabalhando, isso me fez mudar. Então, trago leveza. Tá tudo bem se eu falar um negócio errado aqui. Tá tudo certo. Qual é o problema? Entendeu? Então é isso, ó. É um momento para você se perguntar, tá? Júpiter em Leão, qual talento seu está esperando coragem para aparecer? Qual
o seu talento, né, que existe dentro de você, que está esperando aí você acontecer, você dizer sim para você. Sim, vambora. Às vezes você tocar violão pra caramba, você tocar um instrumento, e aí? O que a gente vai fazer com esse talento? Coloca pra fora, sem grandes expectativas, só faça, sabe? Você vai ver o quanto isso vai te nutrindo. Bom, o quarto convite que Júpiter chama você, eu e todos nós, é cresça sem precisar provar nada para ninguém. Cara, é incrível isso, né? E aqui está até uma das armadilhas de Leão, é confundir brilho com necessidade de aprovação. E aí é uma questão do ego. Como esse período vai estar muito propício para a gente despertar a nossa luz, toda luz tem também ali, ela mostra o quê? As nossas sombras, né? Então a gente pode cair também num lugar de ego também, até de arrogância, tá? Então toma um pouco de cuidado, porque quando a gente começa a despertar muito todos os nossos dons e nossos talentos, pode rolar essa energia também, tá? Tem esse lugar. Aqui a gente tem que falar sobre tudo, e é sobre isso. E tá tudo bem se em algum momento você se sentir assim, mas opa, peraí, José Eli, deixa desse palco, que o show da Xuxa é esse. Isso é autoconhecimento, né? É a gente começar a olhar e falar, calma aí, né? Não é o outro não, sou eu aqui, preciso... E não é diminuir a tua luz, entendeu? É você trabalhar com equilíbrio a sua luz e a sua sombra. E também isso fala de um lugar de você não ficar se comparando, tá? Esperando também a aprovação do outro. Você tá ali, tá fazendo o seu trabalho e aí, pô, ninguém elogiou. Leão quer aplauso, né? Leão é isso, ele é regido pelo sol, o astro-rei, como eu costumo dizer. Então ele quer ir pro palco, ele veio pro palco. Então ele quer que as pessoas aplaudam, né? Que fala, caramba, muito bom, é isso. Então, um conselho, né, uma sugestão aqui, não espere esses aplausos. Comece a se trabalhar de tal forma que você se sinta bem com o que você está fazendo, que você seja essa pessoa que se aplaude, porque automaticamente as pessoas vão vendo o seu trabalho, tá? Então, cuidado para não cair na armadilha de você começar algo e aí ninguém te aplaudiu, você desiste. Tá bom? Essa é uma força toda tua. Essa força interior, ela tem que partir exatamente de você. Então, eu tô te contando aí o que esse trânsito traz, quais são as forças e as armadilhas, né, dela. Então, uma pergunta é, você está vivendo para ser reconhecido ou para ser verdadeiro? É um convite para você ser autêntico, né? Quem é você de verdade? Maravilhoso, né? E aí, minha gente, o quinto grande convite desse trânsito todo é assuma o protagonismo da sua própria história. Essa talvez seja a maior mensagem desse trânsito, sabia? Parar de esperar que alguém resolva, que alguém faça alguma coisa pra você, que é um pouco do resumo de todas a que eu passei aqui, né? Parar de esperar o momento ideal, parar de esperar sentir segurança. A vida, olha só que interessante, eu fiz umas anotações, né? E eu tô lendo justamente para não esquecer. A vida muda quando você decide caminhar. Então tudo começa com uma decisão. É sobre isso. Eu vou caminhar. Posso nem saber o que é, mas eu tô seguindo aqui meu coração e eu tô sentindo de fazer isso, né? Então comece a caminhar. Mesmo com medo, mesmo não sabendo o como fazer, só comece, você vai ver. Eu costumo dizer muito isso nas lives, né? Comece a caminhar que o caminho aparece. Não espere o caminho aparecer para você andar, porque isso aí você só vai ficar esperando, tá? Então, uma pergunta para refletir é: qual decisão da vida está esperando que você tome? Ui, isso é forte, né? Isso é forte. Isso é forte. Meus amores, tem alguma dúvida com relação a esses 5 convites aí
que o universo, né? Eu trouxe aqui, eu fui fazer alguns estudos, peguei um pouquinho de tudo que foi falado na live com a Vivi. Para quem não assistiu, assista, tá incrível! A minha live com a Vivi, que foi na semana passada, então tá lá na bio, que é quais as energias de agosto. Então eu peguei ali um apanhado de várias informações e trouxe aqui pra gente, né, com um pouquinho mais de um olhar mais de autoconhecimento e trazendo informação para você de como aproveitar melhor este trânsito. E a verdade é uma só, né, gente? As energias, elas estão dispostas para todo mundo, para todo mundo. Basta você querer recebê-la, né? Parar de e olhar mesmo para você. Será que eu sempre fico me fazendo de vítima? Será que eu sempre me coloco atrás das pessoas, as pessoas na minha frente? Mas será que é por medo de eu não executar? Será que é medo de ser feliz? Porque às vezes a gente tá tão acostumado a levar, né? Receber umas cacetadas assim, ó. Que tantos problemas e desafios que a gente não sabe nem receber as coisas boas, né? Inclusive, eu já fiz algumas lives e um dos temas é se permita, né? Se permita, se dê permissão para receber as coisas boas do universo. A partir do momento que você está aqui, a sua frequência está sendo elevada e coisas muito boas começam a acontecer. E se permita receber. Não é só sobre dar, é sobre receber. E esse trânsito fala muito sobre isso, sabe? Da gente se permitir brilhar, da gente se permitir a reconhecer, valorizar com muita amorosidade os nossos dons e os nossos talentos. E eles são despertados na medida que você caminha. Não é fazendo uma vez ou constância. Isso para tudo na sua vida. Ah, hoje não deu muito certo. Tá, mas amanhã vai dar. Você está plantando hoje. O que você está vivendo hoje é um reflexo do que foi plantado lá atrás. Isso para tudo. Se você é uma pessoa que cuida da sua energia, que está focada, né, numa mentalidade positiva, seu mindset, do que você está reprogramando, o que você está programando a tua mente, né? Os nossos pensamentos geram emoções. As nossas emoções é o quê? Elas expandem a energia para o universo e mais disso retorna para a gente. Pensa nisso. Sobre o que você está, como você está cuidando da sua energia, né? Então aproveita esse trânsito, gente. Autoconhecimento e espiritualidade é algo que é transformador na sua vida. Então reflete um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, até aqui nós já falamos sobre o convite, né, que Júpiter está em Leão e fazendo para todos nós, que é ter mais coragem, confiar em quem somos e permitir que a nossa luz apareça. Mas existe uma pergunta muito interessante que eu acho que vocês também precisam dessa resposta. Em que área da sua vida esse convite vai ser mais forte? E aí que entra o seu mapa natal. Então, cada pessoa vai sentir essa energia de um jeito diferente, porque Júpiter está passando por uma casa específica no mapa de cada um. E cada casa, gente, representa uma área da nossa vida. Pode ser que para você seja um momento de crescimento na carreira, pode ser nos relacionamentos, a outra na espiritualidade ou nas finanças, né? Por isso, eu convido você a descobrir qual casa do seu mapa natal está o signo de Leão. É super importante. É porque é ali que esse trânsito vai te trazer mais oportunidades de crescimento e você aproveitar esse momento, né? E eu gosto muito de lembrar uma coisa. A astrologia, e eu sou uma aspirante aluna de astrologia, ela não determina o seu destino. Ela mostra tendência, mostra oportunidade, mostra aonde a vida está abrindo portas, né? E aí quem escolhe atravessar é você. Então, quando eu for falando cada casa, escute não apenas com a mente, mas escuta com o coração. Porque muitas vezes a nossa alma, ela reconhece aquilo que a astrologia apenas confirma, tá bom? Então vamos lá, presta atenção, anota aí. Se você já olhou aí no seu mapa, se não, dá uma pausa e daqui a pouco, então assista tudo e depois você já começa
a olhar direitinho ali. Mas presta atenção, fica aqui, fica aqui, fica aqui, né? Vambora. Casa 1 fala... A casa 1 fala um ciclo de identidade. Ele é para fortalecer quem é você. É hora de confiar mais em si, mostrar quem você realmente é e deixar de viver para agradar os outros, tá? Então, é uma pergunta assim, ó. Aonde você ainda está escondendo a sua luz? Presta atenção. A casa 2, tá? Vai pegando aí, gente. A casa 2 fala do... Peraí, deixa eu ir anotando aqui. Peraí. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Ó, a casa 2 fala sobre o dinheiro e a autoestima. Então, aqui o convite é reconhecer o seu valor. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. E eu tô falando tudo de uma forma bem resumida, tá, gente? Então talvez seja a hora de cobrar aquilo que você merece, é acreditar mais no seu trabalho, desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro. Então uma perguntinha é, você reconhece o seu verdadeiro valor? Ei, reconhece? Então é isso. Casa 3 fala sobre comunicação e, gente, é justamente a casa, a minha casa, e eu tô compartilhando aqui com vocês. Então é tempo de falar, ensinar, escrever, criar conteúdo, gravar vídeo, expressar as ideias. E é justamente o que eu tô fazendo aqui, né? Então eu tô surfando com o universo. Então eu já tô assim com o universo. Vambora! Então é o momento que a sua voz pode alcançar mais pessoas, muito mais até do que você imagina. E aí vem, né, óbvio, uma pergunta. O que você tem guardado que o mundo precisa ouvir? Presta atenção. E a casa 4 fala da família. Família e emoções. Haja coração! É um momento para fortalecer raízes, curar questões familiares. O brilho, gente, ele começa dentro de nós, dentro da nossa casa também, né? Então, vem aquela pergunta, o que precisa ser acolhido dentro de você? Né? Quais são as relações que eu preciso me curar? Quais são as relações que eu preciso melhorar? Porque a gente entende, né, quando estamos em paz com as nossas relações familiares, mesmo que às vezes não diretamente, mas dentro de você, isso impacta diretamente na sua vida hoje, tá? Então, são pontos bem fortes. Casa 5 fala sobre criatividade, alegria. Então, é uma casa natural de Leão. É um convite para criar, brincar, viver com mais leveza, expressar mais os seus talentos. E aí aquela perguntinha para se fazer é, o que faz o seu coração sorrir? É lindo isso, né? Casa 6. Trabalho e rotina são pequenas mudanças, transformações que podem trazer grandes resultados. Então, é a rotina, de repente a rotina na saúde é encontrar mais propósito no dia a dia. Uma perguntinha, a vida que você leva hoje combina com a vida que você gostaria de construir? É para refletir. Então, você vai ser convidado a esse chamado, sempre para essas perguntinhas que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Que vocês vão sentindo. Casa 7 fala de relacionamentos. Então, o crescimento, ele acontece através das relações, das trocas. Então, é tempo de trocar de trocar com vínculos mais verdadeiros. É você amar sem deixar de ser quem você é. Entende a diferença? São das trocas verdadeiras, onde você não precisa deixar de ser quem você é para se tornar o outro ou não deixar o outro ser o outro. Então você vai se conectar, é um trânsito que fala onde você vai se conectar com relações mais autênticas, que mostrem esse potencial seu com você mesmo, tá? Então uma reflexão é, você se relaciona para compartilhar ou para se completar? Hein? Forte, né, gente? Casa 8, transformação.
esse trânsito convida você a deixar para trás aquela versão antiga de você. É trocar a sua pele total. Pode ser intenso, mas é extremamente libertador. Então, para pensar, o que já não faz mais sentido eu carregar? A casa 9 é expansão, chegou a hora de estudar, viajar, de ensinar, conhecer novas culturas, ampliar sua visão de mundo. Então, gente, pode sim acontecer várias viagens no meio disso aí. E olha que coisa boa. Isso vai ser muito positivo para você, vai te estimular cada vez mais, tá? Então, é uma evolução pelo conhecimento. E uma reflexão para você se fazer: em que área da minha vida eu posso pensar maior? Casa 10, carreira e propósito. Vocês estão anotando aí? Fica ligado nisso, gente. Casa 10, carreira e propósito. Pode ser um período importante para o seu reconhecimento profissional. Mas se lembre também que o verdadeiro sucesso, ele acontece quando ele está alinhado com quem você é. Entende? Então, aquela perguntinha: você está construindo a carreira que faz sentido para a tua alma? Ei, gente, o que você acha? Porque o sucesso, ele acontece quando você está alinhado com a verdadeira pessoa que você é. Eu acredito que isso esteja sendo um convite para muita gente, né? Inclusive para mim. Hoje eu estou cada vez mais movida em projetos, em tudo na minha vida que faz sentido para mim, que nutre a minha vida. Então, esse vai ser um convite que vai ficar latente ali para você. Eu quis enfatizar porque isso é importante. Vamos embora para casa 11. Amigos e projetos, novas conexões, e essas conexões podem abrir as portas para você. Então, ótimas oportunidades para participar de grupos, reuniões, se aproximar de novas pessoas que compartilhem dos mesmos interesses que você, entendeu? Isso vai ser muito positivo para você. Então, possivelmente, você vai começar a se fazer uma pergunta aqui. Olha só que legal. Será que essas pessoas que eu estou me conectando, elas têm a ver comigo? Quem são as pessoas que estão caminhando comigo com verdade? É isso. E a partir daí, você vai entender com quem e como caminhar. Então, é um trânsito que vai te dar uma provocadinha, tá bom? Então, já fica ligado aí que isso pode acontecer. Ai, vamos para a última casa? 12? Né, que fala de espiritualidade. Então, é um ciclo de introspecção, de cura, de conexão espiritual. Então, muitas respostas vão começar a chegar, só que no silêncio. Então, o pedido é para você confiar mais na sua intuição e para refletir quanto tempo você tem dedicado para escutar a sua própria alma. Percebe como esse trânsito pode tocar cada pessoa de forma diferente, né? Mas existe algo que é igual para todo mundo. E eu acho que é mais ou menos essa pergunta: aonde eu preciso parar de ter medo e confiar na minha intuição, e começar a confiar em mim, né? Esse trânsito não veio para você tentar ser outra pessoa, é para despertar essa luz dentro de você. Então, esse é o convite no momento. Então, essa live hoje tem muita informação, né? Tem muita coisa. Então, convido vocês a revisitarem essa live durante a sua semana. Tem muitas coisas que podem fazer sentido para você agora, outras depois, né? E, gente, nossa, agora que eu me toquei sobre a hora. E daí? A live é minha. Né? Minha live, minhas regras. Produção. Produção tá dizendo que eu posso dar uma continuidade. Olha só, eu tinha esquecido, minha gente, ó. Vamos fazer a tiragem das cartinhas. Eu vou dividir em 3 montinhos, então vocês vão escolher. Nossa, deixa eu beber água. Falei muito, né? Então, vocês vão escolher um montinho no que a sua intuição, tá? Te disser aí pra você escolher, tá bom? Ai, ai, minha gente, caso vocês
queiram elevar a frequência de vocês, terem um atendimento único e exclusivo, tá? Fala diretamente comigo. Na minha bio tem ali um link onde você tem todos os acessos. Eu agora também criei um... Ai, que lindo, gente, um pacote de meditações, 21 dias de gratidão. Então dá uma olhadinha lá no meu link, tá? Ali tem como você fazer uma leitura comigo, tem sobre todos os programas do Café com Gi. Tem esse produto também, que são as meditações. Ai, não sei meditar, bora comigo. Bora comigo, porque é 21 dias de gratidão em cada uma das suas áreas, para que você possa se conectar. São meditações fáceis, focadas nas pessoas que estão começando a meditar. Então são meditações de 5 a 8 minutos, eu acho que uma ou outra que tem 10, é uma ou outra, mas é tudo bem assim, gente. Você vai olhar lá, você vai ver que você não vai encontrar dificuldade para poder fazer, porque ela foi pensada nisso. E cada meditação, ela foi feita com uma frequência, tá? Única para cada uma, e todas elas receberam a ativação da radiestesia. Então, assim, tá super potente, super energizada, tá bom? Tudo meu é assim, gente. Tudo meu é com muito foco, com muita energia, porque é como eu gostaria que fosse pra mim, né? Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no link da bio, tá bom? Vambora! Vamos receber um recadinho do universo. Optcha, minha mãe, qual é a energia, o direcionamento para a semana de cada uma das pessoas que estão aqui, que vão escolher sua cartinha. Vambora! Peraí. Vamos lá. Ó, montinho número 1. Deixa eu pegar aqui. Montinho número 2. E montinho número 3. O que vocês se conectam aí? Montinho número 1, montinho número 2, montinho número 3. Vai no que a sua intuição falar com você. É tal número, entendeu? Ela sussurra, né? Eu até falei isso numa live, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que é intuição e o que é coisa da minha cabeça. A questão é a seguinte, a intuição, ela fala baixinho, gente. Ela fala e você fica tranquila, ela não grita, ela sussurra. E quando é coisa da nossa cabeça, a gente fica ansiosa, a gente fica com medo, então isso não é intuição. A intuição, ela te deixa bem, te deixa tranquila, tá bom? Olha só isso! Olha só, veio a torre, veio o chicote e daqui a pouco eu vou falar outra carta. Olha só. O que é isso, né? É como se algo precisasse cair. Essa semana algo vem na chão. Mas o que significa esse na chão? Pode ser um padrão que você cai em si, de que você age de uma determinada forma. Pode ser, isso aqui rola até uma introspecção. Então, algo na sua vida vai ruir. Pode ser um trabalho, pode ser, pode ser uma relação, pode ser tudo isso. Mas quando eu vejo essa carta, eu falo muito uma coisa mais self, muito mais você. Sabe quando você destrói um padrão, quebra um ciclo e você começa a entrar numa introspecção e você vai para ação? O chicote, ele pede ação. Então é isso. É algo que rui, né? Que ela cai para que possa você começar a agir. Por quê, gente? Isso vai ser algo... Por que eu vejo que isso é muito positivo? Porque vem a cegonha. A cegonha, ela fala de coisas novas, novidades que vão chegar para você. Então, por exemplo, dependendo lá da casa que foi falado para você, né? Olha só como é que tudo se conecta. Vamos supor que caia na sua casa da rotina ali, dos seus hábitos. Estou mudando agora meus hábitos, estou me alimentando melhor, estou não sei o quê. Isso aqui vai fazer com que você tenha mais disposição, que você comece a ter mais ânimo para a vida e, consequentemente, coisas muito boas começam a acontecer com você. Então, é algo que vai te levar para uma coisa nova, boas notícias, coisas boas que chegam para você. Pode ser até uma viagem também, sabe? Isso desperte uma viagem que possa ser muito positivo para você. Mas fala muito dessa introspecção. Então, se tem algo aí com você que você vê
vem refletindo, que tá ali, a tua alma tá latente, sabe? Sobre alguma coisa, seja um trabalho, seja um hábito, seja um relacionamento, seja um padrão seu que você não quer mais ser. Cara, esse é o momento. É o momento de você, voltar pra si, deixa ruir, deixa cair e vambora. Vai pra frente, porque isso vai dar muito bom, vai dar muito certo, tá bom? Então esse é o pedido. Aqui a segunda, olha só, gente, uma carta e veio o jardim. Significa o quê? Você pode receber um convite para ir numa palestra, um evento, algum lugar que tenham mais pessoas, né? Então, se alguém te fizer um convite essa semana, aceita, porque é algo muito bom, sabe por quê? Isso traz um novo início para você. Seja de repente, eu estou muito em casa, não quero fazer nada, aí aquele amigo ou uma pessoa especial te convida para fazer alguma coisa, você recebe um convite, né? Seja um WhatsApp, um e-mail, seja o que for, pode ser uma coisa de trabalho, pode ser também, mas pode ser muito do seu âmbito amoroso, afetivo, amoroso, pode ser também, tá? Mas um convite, por exemplo, pode ser de um curso também, e isso vai abrir um novo horizonte para você. Então se coloca à disposição da vida para o novo, porque um novo início vem através de uma conexão, tá? Pode ser um contrato também, pode ser um contrato também que você pode vir assinar essa semana e pode ser algo muito positivo para você. Fica ligado, gente, fica ligado. Se abra para a vida, né? Se abra. Lembra quando eu estava fazendo a conexão e aí pedi para vocês elevarem os braços? É isso, se coloca à disposição da vida e fique certo de que você vai receber. Então, não é só ficar na esperança, não. Olha só, presta atenção. Isso aqui é justamente isso, presta atenção. Tem alguém que já está de olho em você, né? Alguém aqui, e que de repente possa te fazer um convite também pode trazer uma nova oportunidade para você, tá? Então fique esperto com uma pessoa, é uma mulher, uma energia feminina, pode ser um homem com uma energia um pouco mais feminina, tá? E fique esperta que tem alguém olhando você e tal, que está observando o seu trabalho, talvez, né? Eu vejo que isso pode ser algo positivo para você, tá? Que é uma pessoa que está ali observando o seu trabalho, que de repente pode te fazer um convite para você fazer algo. Então que esse convite, essa oportunidade te abre uma nova porta, né? Então se abra também. É lógico que a gente também pode estar falando em um outro âmbito, né? A raposa, ela pede um pouco de cuidado. Se já é uma pessoa que você não gosta muito ou tem umas suas ressalvas, fica atenta sobre isso que ela te chama também, tá? Então, analise bem o que chega para você, tá? É algo assim, eu não consigo dizer se realmente isso é positivo, porque a carta da raposa, ela fala de algumas coisas mais traiçoeiras também. Então, mas tem também um outro aspecto que é, atenção, tem alguém te olhando. Pode ser um stalker. Tá bom? Mas pede atenção para o que chega para você. Essa semana pede atenção para você. Eu vou olhar aqui as outras cartas. Pede atenção, que é uma atenção, tá vendo? De carta, aqui de uma casa. Aí rolou também uma montanha. Então, assim, presta atenção nas pessoas, presta atenção no que chega a você, mas não é pra ficar igual uma louca desconfiada. Não, tudo é direcionamento, tá? Saiba receber os recados. Então, presta atenção sobre quem chega na sua vida, tá bom? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado de fazer parte dessa live, tanto quanto eu amo fazer. Gostaria de agradecer a presença de cada uma das pessoas que entraram, que ficaram um pouquinho, das pessoas que assistiram até o final, os que irão assistir depois, né? Então, muito obrigada. Obrigada a toda a nossa egrégora de luz aqui reunida por mais uma live, por mais uma elevação de frequência. E eu tenho certeza que a semana de cada um de nós será de muitas bênçãos, tá? Eu acredito e confio muito nisso. Então, se vocês puderem indicar a minha live para as pessoas que precisam elevar a sua frequência, tá? Por favor, façam isso,
tá? Gratidão, muito obrigada para cada um de vocês. Grande beijo, grande beijo.